Alô Brasil, bem-vindos ao canal A Trombeta da Última Hora. Hoje nós falaremos sobre o tema a verdadeira forma de orar que o Senhor Jesus ensinou. Venha conhecer sobre esses mistérios da verdadeira oração. Você sabe orar? Seja bem-vindo. Olá, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Vamos ao nosso tema de hoje. Ele está focado com base em Mateus, capítulo 6, versículos 5, de 5 a 8. Aí, o que acontece? Nós temos que entender que a oração é uma conexão íntima com Deus. Mas você sabe a maneira correta de orar? Vamos à leitura. E quando orares, isso Jesus falando, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que vos é necessário antes de vós lhe os pedires. Pois é, temos que entender perfeitamente o significado dessa oração que Jesus ensinou. O aprofundamento nesse mistério quer às vezes que a gente abandone certos conceitos, entendeu? Porque a oração é alguma coisa íntima com Deus que nós temos que preservar, que nós temos que manter e ter ali no convívio do nosso dia a dia, entendeu? E Jesus nos diz claramente, não sejamos como os hipócritas, que fazem repetições, que oram nas praças aos gritos, e talvez eles pensem que Jesus é surdo, que o nosso Deus é surdo, mas não é. Todas as vezes que o Senhor Jesus ia para os montes orar, ele ia no silêncio, ele subia para o monte para orar. Ele não ficava nas praças, naquela gritaria de oração, esse negócio todo. Muitas vezes, posso até desagradar algumas pessoas. Você vai no monte orar, ou subir no monte para orar, buscar Deus, e ali Deus vai me ouvir. Não, não, não. A verdade é que Deus quer que você tenha um local ali íntimo, onde você possa falar com Ele. A ideia de um quarto, por exemplo, é um espaço onde você pode ter uma conexão direta com Deus. Você já pensou sobre isso? E de repente, foi como, por exemplo, Elias. Elias, quando ele quis falar com o Criador, passou ali um tufão, ali uma ventania, e ele sabia que Deus não estava naquilo. Passou a tempestade e ele sabia que Deus não estava naquilo. Mas quando veio aquele vento sereno, aquele sossego, ele sabia que Deus estava ali. Mas muitas vezes não adianta a gente querer falar com Deus no meio de tanta confusão, de tanta gritaria, que nós não vamos conseguir nem ouvi-lo. A intimidade do nosso quarto, do nosso aposento, é a forma correta que Jesus ensinou para
contactarmos com Ele, e ali naquele silêncio, ali naquele sossego, nós conseguimos ouvir, às vezes, o que Ele tem a falar conosco, o que Ele quer falar ao nosso coração. Agora, de repente, nós imaginamos o seguinte: houve o apóstolo Paulo, que nos deu um outro sentido para tudo isso, Tiago também, entendeu? Agora vamos voltar um pouquinho sobre aquele ensinamento que Jesus falou. Ele disse que não devemos ser como os hipócritas, que gritam, que fazem aquele tumulto todo. Nós precisamos de obedecer a tudo isso, entendeu? A repetição de palavras, de repente, são palavras vazias da forma como os pagãos oraram. Devemos dar ênfase à oração, uma oração sincera e simples do nosso coração, que saia do profundo do nosso coração. Porque, como ele diz lá no começo, lá no final da leitura, ele já conhece todas as suas necessidades. Ele conhece todas as nossas necessidades, mesmo antes da gente pedir a Ele. Ele já conhece as nossas necessidades. E o Deus amoroso sabe do que nós precisamos. Simplesmente devemos falar com Ele ali na nossa intimidade. Não precisa da gente ter essa agonia toda. Simplesmente temos que ter o coração aberto. Vamos à leitura de Paulo. O que Paulo nos explica? Ele diz o seguinte: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Está em Tessalonicenses 5, 17 e 18. Realmente, nós devemos orar sem cessar, entendeu? Porque essa é a vontade de Deus. E temos mais um pouco no livro de Tiago, 5,16. Tiago falando: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora, eu quero falar com você uma coisa. Paulo fala que nós devemos orar sem cessar. Tiago diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas onde? Onde nós devemos orar? Será que é no monte? Será que é nas praças? Será que é dentro de uma igreja? Será que é fora de uma igreja? Não. O que Jesus ensinou foi diferente. Não adianta você estar no meio de alguns irmãos, onde de repente um faz aquela oração bonita, maravilhosa, que dura quase 2 horas. A oração dele dura quase 2 horas. E aí? E um outro irmãozinho que às vezes não tem nem leitura, ele mal sabe ler a Bíblia, ele só consegue bocejar algumas palavras ali, entendeu? Na intimidade dele, do coração dele com Deus. E aí? Qual que seria o mais importante? Deus observará tudo isso. Mas o que Jesus falou não foi isso. O que Jesus falou foi o seguinte: você entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e fala com Deus. Fala com o Pai, porque o Pai que vem em oculto te recompensará. Aí está o verdadeiro segredo da oração. O verdadeiro segredo. Você precisa meditar sobre isso, eu preciso meditar sobre isso, e nós temos que entender o seguinte: não estou querendo ser contra nada do que Paulo falou, nada do que Tiago falou, mas eu fico com Jesus. Eu fico com o Senhor Jesus. Eu recebo no meu coração a palavra dele, entendeu?
E acredito que essa seja a vontade de Deus. Nós tenhamos um lugar secreto ali, ó, na nossa intimidade com o Pai. Ok? E aí, nós chegamos ao seguinte, né? Depois da gente entender o que Tiago fala, entendeu? Que devemos orar pelos outros, sim, mas nós devemos orar pelos outros onde? Na nossa intimidade com Deus. Na nossa intimidade com Deus. É ali que está o verdadeiro segredo de Deus te ouvir, de Deus me ouvir na oração. Muitas vezes as pessoas oram de forma que aquilo ali não é compatível com o que o Jesus ensinou. Só teve uma vez na Escritura onde Jesus teve outras pessoas junto com ele orando, que foi no Monte da Transfiguração. Lá, você sabe por que ele levou Pedro, Tiago, João? Ele levou porque eles estavam dormindo. Aqueles discípulos estavam dormindo ali, ó. E Jesus foi para o monte orar. Aí acordou a eles e falou: vamos orar. Eles estavam dormindo. Foi essa única vez. E lá aconteceu a transfiguração, que vocês conhecem bem a história. Mas podemos entender, sabe, irmãos, que mesmo naquele local secreto onde nós podemos falar com Deus, a gente tem que evitar, entendeu? Alinhar os nossos corações à vontade de Deus. E não apenas fazer pedidos, mas alinhar os nossos corações. Fazer os nossos agradecimentos, alinhar toda a nossa vida em cima disso. Ter um verdadeiro diálogo com Deus. Porque é isso que Ele quer de nós. Aquele diálogo, aquela conversa, e poder falar na intimidade do nosso coração. Temos que ter uma abordagem sincera, uma conversa direta com o Pai, porque o véu já foi rasgado. Nós temos contato direto com o Criador. E dessa forma, meus irmãos, eu agradeço a todos. Era isso que nós precisamos falar sobre a verdadeira oração, os segredos da oração verdadeira, da forma de orar. Eu vou deixando aqui o meu abraço, entendeu? E eu agradeço a você por assistir esse vídeo. Espero que tenha lhe dado uma nova perspectiva sobre a nossa fé, uma perspectiva sobre a forma de orar mesmo certa. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais estudos bíblicos. Deus te abençoe. Até a próxima a todos. E que Deus te abençoe muito mesmo a sua vida. E obrigado por assistir o nosso canal, A Trombeta da Última Hora.